Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem, que tenham descansado durante o feriado e que estejam aí dispostos para a gente iniciar a semana com o gás todo, certo? Hoje eu vim trazer a correção das atividades que vocês fizeram semana passada, que foi sobre o verbete de dicionário poético. Na aula passada, nós trouxemos a explicação, né, sobre o que seria o verbete de dicionário poético. E aí eu trouxe um pouco dos conceitos de sentido figurado e sentido literal, ok? E para que vocês conseguissem compreender um pouco melhor. E aí acrescentei lá no vídeo aquela entrevista do Fantástico que fala um pouco sobre como algumas crianças definem alguns termos, né? E aí agora nós vamos fazer uma releitura. Vamos fazer uma releitura aí daquele texto que vocês têm, lá na página 64 e 65, só para a gente relembrar os termos que foram colocados, para que a gente então possa partir para a nossa correção, combinado? O Andrés Felipe, ele diz que adulto é a pessoa que tudo que fala se coloca em primeiro lugar. Já a Lina e a Valéria falam sobre amor. A Lina, que tem 10 anos, fala que o amor é o que cada coração reúne para dar a alguém. Já a Valéria, que tem 6 anos, diz que o amor é quando uma pessoa ama, é quando uma pessoa não tem medo, é quando uma pessoa é feliz, quando a pessoa é querida, quando ela desfruta das coisas boas, quando ela brinca e diz coisas sem ter medo, né? Essa é a observação da Valéria sobre o amor. Aí nós viemos para cá, onde o Juan ele fala que o calor é uma coisa que faz você ver o diabo por um instante. O Pepito diz que o dinheiro é fruto do trabalho, mas que existem casos especiais. Ele diz que a distância é algo que não se junta nunca. O Alejandro Tobon, ele diz que a inveja, o Alejandro Tobon, que tem 7 anos, ele diz que a inveja é atirar pedra nos amigos. O Juan Alzati, que tem 6 anos, diz que mãe entende e depois vai dormir. Já o Juan Camilo, que tem 4 anos, ele diz que paz é quando uma pessoa perdoa, certo? Então, esses foram os termos mencionados por essas crianças durante a entrevista. E aí, são os conceitos que nós vamos utilizar para fazer a interpretação do texto, tá? Das atividades que vocês fizeram em casa. E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui o sentido literal, o sentido figurado, só para a gente fazer uma lembrança do que eles significam, ok? Então, eu tenho o sentido literal quando eu faço uso real da palavra, ele também adquire um valor denotativo, tá? Então, quando eu disser algo, aquilo será entendido como ele é, tá? Então, esse é o sentido literal. E o sentido figurado é quando você diz uma coisa que acaba sugerindo uma ideia que vai um pouco além daquilo que você quer passar, tá? Então, ele tem um valor conotativo, onde ele utiliza então a ampliação ou a alteração dessa palavra dependendo do contexto que ela for utilizada, tá? Então, é uma forma mais exagerada de utilização da palavra. E aí, a gente vem aqui lá para a página 66, que é aí as questões de interpretação do texto que nós lemos agora, ok? E aí a questão 1 pergunta: depois de ler as definições das palavras feitas por crianças, responda: a definição para a palavra adulto representa alguma característica dos adultos ou da fase adulta da vida? Explique. Então, lá no nosso texto, o Andrés
Andrés Felipe, ele fala que o adulto é a pessoa que tudo que fala se coloca em primeiro lugar. A verdade é que essa observação do Andrés, essa percepção do Andrés é uma percepção muito particular. Então, provavelmente, o Andrés, ele observou um adulto que tem esse tipo de comportamento, né? Mas não significa que todos os adultos tenham o mesmo comportamento que o Andrés mencionou lá quando ele disse o que era adulto, certo? Então, nesse caso, o que o Andrés falou trata-se então de uma observação particular da criança sobre a definição de adulto, ok? Então, caso for necessário, se você precisar organizar, complementar a sua resposta, você pode fazer isso aí. Agora, nós vamos passar para a questão B, certo? A questão B traz o enunciado. As palavras calor e inveja podem ser definidas a partir de exemplos? Explique. E aí, nós temos aqui o Juan, que fala que o calor é uma coisa que faz você ver o diabo por um instante. Quando o Juan, ele traz essa observação, provavelmente ele quis dizer sobre uma agonia que provavelmente ele sente quando está sentindo calor, né? E aí ele usa o sentido figurado da palavra, que faz você ver o diabo, ok? Então, ele utiliza a palavra no sentido ampliado, tá? Então, ele poderia dizer que é quando eu sinto uma grande agonia, mas ele ampliou esse termo e diz que parece ser quando você vê o diabo, ok? Assim como o Alejandro Tobon diz que a inveja é atirar a pedra nos amigos. E a inveja, ela não é isso, né? Não é só atirar a pedra no amigo, ok? Para quem ainda não conhece a definição de inveja, então esse é o momento de você ir lá, abrir o seu dicionário e verificar o conceito desta palavra, certo? Mas o fato é que ambos os termos, a definição é utilizada no sentido figurado, certo? Ou seja, as crianças que colocaram os seus significados, as suas percepções a partir dos termos que foram perguntados para ela, eles deram uma ampliação ao sentido desta palavra, ao sentido real da palavra, certo? Então é isso. Agora nós vamos lá para a letra C, que pergunta: a definição da palavra mãe é figurada? Por quê? E lá no texto nós temos duas falas de duas crianças que explicitam o termo mãe, certo? A primeira é falado pela Lina, que ela diz que o amor é o que cada coração reúne para dar a alguém, ok? E aí, também, vou trazer aqui o outro. A Valéria, que tem 6 anos, ela diz que o amor é quando uma pessoa ama, quando uma pessoa não tem medo, quando uma pessoa é feliz, quando uma pessoa é querida e desfruta das coisas e brinca e diz as coisas sem ter medo. Então, por exemplo, a Valéria, ela traz muito uma percepção da atitude que um outro alguém tem e que faz com que a gente perceba o que é o amor, certo? E então, cada uma delas trouxe um significado diferente. Então, provavelmente isso diz respeito ao exemplo que cada um tem na vida particular sobre o que é o amor, certo? Então, é uma definição exemplar, tá? Porque eu tenho uma mãe, ela tem um comportamento que pode ser diferente do comportamento da sua mãe, por exemplo, né? Então, cada criança trouxe na fala
a percepção que ela tem sobre a própria mãe ou a pessoa mais próxima que tem perto dela, que é como se fosse uma referência de amor para ela, tá? Então, não é figurado o termo mãe, lá dos termos que são falados no texto, tá? E são questões de definição exemplar, pois demonstram um exemplo de comportamento de mãe para a criança que escreveu a definição. Então, cada criança tem uma mãe, cada pessoa tem uma mãe, e cada pessoa tem uma definição a partir da experiência, a partir da convivência, a partir do exemplo que cada um tem sobre o que é mãe, certo? Ok? Vamos lá? Então, agora na questão D, nós temos lá o verbete dinheiro, o que pode significar a seguinte informação. Mas existem casos especiais, porque foi o seguinte, lá no nosso texto, nós temos o Pepito Nates, né? Que quando perguntaram para ele o que era dinheiro, ele disse que é fruto do trabalho, mas que existem casos especiais. Essa é uma resposta muito pessoal, tá? Porque a verdade é que assim, o dinheiro de fato, ele é fruto do trabalho, né, das pessoas, mas quando ele traz que existem casos especiais, é que existem casos especiais. Algumas pessoas trabalham muito para ganhar pouco, outras pessoas trabalham menos e ganham muito, outras pessoas não trabalham e ainda assim conseguem ter o dinheiro, que pode ser conseguido de formas lícitas ou ilícitas, ou seja, podem ser formas boas ou não, né? Então, por isso é que aqui a gente traz que essa resposta é muito pessoal para você aí, ok? Vamos passar? Aqui nós temos a questão 2, que pede para que você compare as duas definições da palavra amor, que foi trazido lá pela Lina, de 10 anos, e pela Valéria, que tem 6 anos. E aí ele pergunta: qual delas é a mais figurada ou poética e por quê? Aí, nós trouxemos aqui a definição da Lina. A Lina diz que o amor é o que cada coração reúne para dar a alguém. E aí, a gente traz esse termo aí essa é uma definição muito voltada para o sentido figurado da palavra, certo? Porque aqui a gente tem a definição da Valéria que diz que o amor, ele se revela a partir da atitude, de coragem, da alegria, do cuidado, das brincadeiras. Então a Valéria vê muito a atitude, ela percebe o amor a partir da atitude que as outras pessoas têm em relação a ela, né? Então, a Lina, então, vai fazer o uso da imagem simbólica do coração, né? Para mostrar que o amor é uma troca, ok? E aí, nós temos a questão 3, que pergunta: qual é a definição que você dá às palavras adulto, criança, calor e dinheiro? Certo? Que foram as palavras mencionadas lá no texto que algumas crianças trouxeram. E aí eu queria que vocês esquecessem um pouco o que vocês leram lá no texto, para que vocês trouxessem mesmo um pouco da percepção real que vocês têm sobre o que de fato significa cada um desses termos, certo? E aí, eu até vou ver como é que a gente vai fazer. Em uma das lives, nós vamos trazer, então, algumas palavras onde vocês vão ter que dizer para mim o que elas significam, tá? Não de acordo com o sentido literal, que é aquele que a gente encontra no dicionário. Mas, assim, qual é a percepção geral que vocês têm mesmo
sobre cada uma dessas palavras. Tanto é que a atividade que vocês vão fazer vai ser uma atividade complementar nesse sentido também, ok? Então, a gente vai aqui lá para a página 67, tá? Conhecendo o gênero, são algumas questões que vão perguntar um pouco sobre algumas das características do verbete, ok? Então, olha lá. Questão 1 pede: marque um X nas respostas corretas para cada pergunta. A. Que elementos a seguir faltam às acepções criadas pelas crianças? Então, a gente sabe que a acepção é o significado da palavra, certo? E aí, lá no dicionário, nós estudamos que tem a entrada do verbete, que é onde você encontra a palavrinha lá em negrito, certo? E nós temos a classificação gramatical, nós temos a divisão das sílabas, certo? Nós temos também o exemplo de como as palavras são utilizadas. Esse daqui eu não marquei, tá? Então, em alguns dicionários, sim, gente, nós vamos ter o exemplo de como as palavras são utilizadas, tá? Então, você pode marcar aí, eu não marquei, mas você pode marcar aí a entrada do verbete. Exemplos de como a palavra é usada, dependendo do dicionário. Eu sei que não são para todos, mas eu acho que essa é uma questão que a gente pode marcar aí, sim, tá? E a indicação de divisão das sílabas, ok? Aí, nós temos a questão B, que pergunta: as definições das crianças poderiam ser classificadas em qual tipo de acepção? E aí nós temos a acepção figurada ou poética e o termo técnico. Por quê? Vocês lembram que quando nós vimos algumas características do termo técnico, é que ele apresenta sempre sinônimos para esta palavra. Então, quando a criança fala sobre a percepção, para ela é como se fosse o significado da palavra, seria um sinônimo para ela. Então, por isso a gente encaixa aqui como técnico, ok? E aí a questão 2 pergunta: usando uma das acepções dadas pelas crianças, recrie o verbete de dicionário comum, com a entrada, divisão silábica, classe de palavras, acepções numeradas, se houver, claro, né? E um exemplo ilustrado. Então, nós temos lá os termos amor, inveja, paz, mãe, adulto, distância e dinheiro. Aí você pode escolher algum desses termos e fazer lá, recriar mesmo um verbete de dicionário comum. Ou seja, você vai criar o seu verbete. Então, você escolheu, por exemplo, a palavra dinheiro, certo? Então, o que é dinheiro para você? Você vai escrever a entrada, né? Que é aquela parte de cima, a palavrinha escrita em negrito, tá bom? E aí depois você vai trazer a divisão silábica. Depois, por exemplo, dinheiro, ok? Você vai fazer a divisão silábica. Depois você vai trazer que classificação qual é a classificação dessa palavra, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, tá? Você vai trazer, se tiver mais de um significado, o que é o dinheiro? Ah, eu acho que o dinheiro é isso, mas ele também pode ser mais isso. Então, você pode criar mais de uma acepção, ou seja, pode criar mais de uma entrada para essa palavra que você vai colocar, vai selecionar, tá? E aí depois você tem um espaço logo abaixo para poder fazer um desenho aí sobre o que você colocou. Então, por exemplo, se você botou 3 significados diferentes, você pode fazer a divisão daquele quadrinho em 3 pedaços e aí você vai só, em cada quadrinho você vai desenhando, né?
ilustrando aquilo que você colocou lá, o significado daquela palavra, certo? E aí, a proposta de atividade para vocês é que vocês façam, então, as atividades peguem um livro de atividades complementares e que resolvam a questão da página 30, certo? Que vai pedir para vocês conceituarem também alguns termos, sem que visitem o dicionário, tá? É para vocês registrarem a percepção de vocês sobre cada um dos termos, combinado? E aí, além disso, nós vamos ter um encontro, uma live, eu espero que dê certo, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Nós faremos uma aula onde vocês vão trazer aí a percepção de vocês sobre diversas palavras, tá? Vai ser uma aula mais participativa, então eu espero que vocês colaborem no sentido de que consigam todos participar, consigam deixar todos os colegas também fazerem a interação e vamos ver, espero que dê tudo certo. E aí é isso para hoje, ok? Eu espero que vocês fiquem com Deus e um beijo e até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!